Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estiverem aqui e não estando também não tem problema. Vamos começar o nosso passe de toda quinta-feira às 15 horas. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, procurando não pensar em mais nada. Mentalize sua casa, sua família, seus amigos, seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também a presença de seu anjo da guarda, dos espíritos superiores, com os quais tenha maior afinidade, parentes, amigos que já foram, irmãos, pais. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Vamos respirar profundamente 3 vezes. Inspirando e expirando devagar. Respirando fundo, pausadamente, com calma e confiança, prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre, assim seja. Vamos dar início ao passe, fazendo uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos abrir aqui, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas capítulo 6, versículo 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzido ao pranto e às lágrimas. São Lucas capítulo 6, versículo 24 a 25. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não pode ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam contrassenso. Bem mais, seria um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse, para ter mais méritos, mas então pergunta-se por que uns sofrem mais do que os outros, por que uns nascem na miséria e outros na opulência,
sem nada terem feito para justificar essa posição, por parecer sorrir, essa posição, porque para uns nada dá certo e para os outros tudo parece sorrir. Por quê pensar isso? Para uns tudo dá certo, para outros tudo, nada tem a sorrir. Mas o que compreende menos ainda é ver os bens e os males tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e levar à paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, todo justiça, todo bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho, nem com parcialidade. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve penetrar-se bem. Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa, pelos ensinos de Jesus, e hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, se revelou inteiramente pelo Espiritismo, quer dizer, pela voz dos Espíritos. As vicissitudes da vida, causas atuais das aflições. As vicissitudes da vida são de duas espécies, ou se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras fora dessa vida. Remontando à fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tombam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas de sua imprevidência, seu orgulho e de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitado seus desejos? Quantas uniões infelizes, porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem a ver? Quantas dissensões e querelas funestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram de se desenvolver neles o germe do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que secam o coração. Depois, mais tarde, recolhendo o que semearam, se espantam e se afligem de sua falta de respeito, de sua ingratidão. Que todos aqueles que são atingidos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida interroguem friamente sua consciência, que remontem progressivamente à fonte dos males que os afligem e verão se o mais frequentemente não pode dizer: se eu tivesse ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria em tal situação. A quem, pois, culpar de todas as aflições, senão a si mesmo? O homem é assim,
num grande número de casos, artífices dos seus próprios infortúnios. Mas, em lugar de reconhecer, ele acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a chance desfavorável, sua má estrela, enquanto que sua má estrela está na sua incúria. Os males dessa natureza formam seguramente um notável contingente nas vicissitudes da vida. O homem os evitará quando trabalhar para seu aprimoramento moral, tanto quanto para seu aprimoramento intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. O condenado pode, pois, dizer-se que suporta a consequência do que faz, mas a lei não alcança e não pode alcançar todas as faltas. Ela atinge mais especialmente aquelas que prejudicam a sociedade, e não aquelas que não prejudicam, senão aqueles que as cometem. Mas Deus quer o progresso de todas as suas criaturas. Por isso, ele não deixa impune nenhum desvio do caminho reto. Não há uma só falta, por pequena que seja, uma só infração à sua lei, que não tenha consequências forçadas, inevitáveis, mais ou menos tristes, de onde se segue nas pequenas como nas grandes coisas, o homem é sempre punido pelo que pecou. Os sofrimentos que lhe são a consequência são para ele uma advertência de que errou. Eles lhe dão a experiência, fazendo sentir a diferença entre o bem e o mal, e a necessidade de se melhorar para evitar, no futuro, o que lhe foi uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se emendar, confiando na impunidade. Retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Mas a experiência algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas, e quando o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas faltas teria evitado? Se fosse recomeçar, eu faria tudo de outro modo, mas não há mais tempo. Como o obreiro preguiçoso diz: eu perdi minha jornada. Ele também se diz: eu perdi minha vida. Mas da mesma forma que para o obreiro o sol se ergue no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo-lhe reparar o tempo perdido, para ele também, depois da morte, da noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado, suas boas resoluções para o futuro. Meu Deus, que lindo! Falando sobre esse capítulo 5, bem-aventurados aflitos, se arrepende tanto, mas depois vai sentir que ele que errou, não foi nada de quem tem um mais do que o outro, porque uns nascem mais, com mais, isso aí são as provas, expiações das vicissitudes que a vida trouxe para cada um quando não está atento. Vamos, meus irmãos, agora fazer uma passagem por nossos chakras, pedindo a Jesus, luz, paz, que ilumine esses chakras, começando para o chakra coronário, bem no alto da cabeça, que seja hoje só uma luz branca, calma, de paz. Depois o frontal, no meio das sobrancelhas, depois o laríngeo, a garganta, os órgãos da fala, da audição, ouvidos, depois o coração,
depois o plexo solar, o cardíaco, né? O coração cardíaco, plexo solar, o digestivo e o genésico. Que Jesus hoje abençoe a todos nós, que possamos ter esses chakras alinhados, em consonância, para que possamos caminhar bem, caminhar eretos, respirar bem, digerir bem os nossos alimentos, estar atento a tudo que nós ingerimos e a todas as palavras, tudo que os ouvidos ouvem, as palavras que saem da nossa boca, sejam providenciais, sejam graças, em vez de acusações, de calúnia, de difamações. Assim seja todos vocês, que possamos ter um ótimo final de semana. Que Jesus abençoe a cada um de nós com muita paz, sabedoria e amor.